Você já ouviu falar sobre amor próprio? Esse é um dos grandes temas da moda hoje em dia. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Agora, tudo o que você já ouviu falar sobre isso é completamente diferente do que eu vou te dizer nesse vídeo. Então, fica comigo até o final para você saber coisas que talvez você não saiba. Olá, eu sou o Fefo Miléu, o ex-bunda mole. Se você também quer fazer parte deste grande processo de desbundamolização que eu promovo aqui no canal, você precisa fazer duas coisas. Primeiro é se inscrever, se tornar membro do canal. E a segunda coisa é ativar as notificações para receber todos os vídeos que eu lanço aqui na internet. Esse tema de amor próprio é muito interessante porque todo mundo acha que sabe o que é. Então, amor próprio, o que é amor próprio? É eu amar a mim mesmo. Amor próprio é o amor que eu tenho por mim. Puxa, que legal, que bacana. Descobriu, é isso mesmo. Então parou aí. Amor próprio é você amar a si mesmo? Tá, beleza. A minha pergunta é: como é que faz isso? Como é que você se ama a si mesmo? Já parou para se perguntar como é que faz isso? O problema é que amar é um verbo. E verbo, como você já sabe, indica uma ação do sujeito. Agora, qual que é a ação do sujeito específica do verbo amar? Você sabe? Não, a gente não sabe porque não tem uma ação específica. Veja, se eu pegar qualquer outro verbo, fica fácil eu entender qual que é a ação específica que eu preciso fazer, a forma como eu preciso me comportar para saber se eu estou realizando aquele verbo ou não, né, de acordo com aquela ação. Então, por exemplo, né, se eu chegar para você e falar assim, vamos correr até a esquina, correr até a esquina, a gente sabe o que a gente precisa fazer. Se eu chegar para você e falar assim, vamos pular corda, você sabe o que você precisa fazer, pular. A ação específica está clara para mim e para você. Ou vamos pensar numa outra possibilidade. Vamos chutar uma bola. Você sabe exatamente o que você precisa fazer. Agora, se eu te disser assim, escuta fulano de tal, você aí, ame o seu filho, ame o seu pai, ame a si mesmo. O que necessariamente você precisa fazer? Quais são os comportamentos, né, que você precisa emitir no mundo para demonstrar que você está amando? Você precisa dar um beijo, você precisa dar um abraço, você precisa dizer que ama, você precisa cortar uma fruta, você precisa fazer um sanduíche para essa pessoa ou o almoço dela. Quer dizer, a gente nunca sabe quais são os comportamentos que têm a ver com o verbo amar. Então, neste vídeo, eu vou te dizer 4 comportamentos que têm a ver com o verbo amar e que têm a ver com o tal do amor próprio. Porque se você colocar esses 4 comportamentos, esses 4 outros verbos, né, e se comportar de acordo com eles, daí sim você vai estar exercendo o tal do auto-amor, do amor próprio. Esses 4 verbos, esses 4 comportamentos, não fui eu que criei. Eu estou me baseando aqui na obra de um excelente psicanalista, psicólogo, sociólogo chamado Erich Fromm, num livro que ele escreveu chamado A Arte de Amar. Então veja, eu estou pegando todo esse referencial teórico, você sabe que aqui não tem bunda molice, de eu achar coisas, não existe achismo aqui nesse canal. No nosso canal, a gente pega coisa da psicologia, da psicanálise, da área psi, que a gente acha importante para embasar tudo que a gente fala. Então não tem achismo, não tem será aqui no nosso canal. Então, tudo que você escutar aqui, você vai poder conferir neste livro do Erich Fromm. Muito bem. O primeiro verbo que o Erich Fromm associou ao amor é o verbo respeitar. E respeitar aqui significa o seguinte, ele pegou lá a origem do latim que significa respitere, que tem como conceito o seguinte, é prestar atenção. Ou seja, amar tem a ver com respeitar. Se é o amor próprio, tem a ver com respeitar a mim mesmo. Mas respeitar o que exatamente? Respeitar o que eu estou sentindo. Então veja, você está lá, tem algum sentimento percorrendo você, percorrendo tua psique, percorrendo teu corpo. Você, para começar a se autoamar, você tem que respeitar, prestar atenção no que está acontecendo. Então a primeira coisa, vou prestar atenção. Não vou correr na farmácia para comprar um remédio para aniquilar aquilo. Não, é o contrário. Eu não vou correr na farmácia, eu não vou comprar remédio nenhum para anestesiar o que eu estou sentindo. Muito pelo contrário. Eu vou olhar para dentro e prestar atenção no que eu estou sentindo para respeitar o que eu estou sentindo. Então, esse é o primeiro verbo. O segundo verbo é o verbo responder. E responder o quê? A este sentimento que eu acabei de prestar atenção. Então, por exemplo, lá, né, eu percebi que tem um sentimento que eu associo com raiva dentro de mim. Parei, prestei atenção, né, me respeitei
E o segundo é, vou responder a esse sentimento. Por que eu estou com raiva? De quem que eu estou com raiva? Qual que foi a situação ambiental que fez com que eu tenha raiva, né, de alguma pessoa? Alguma pessoa me disse alguma coisa, alguma pessoa pisou no meu calo, alguma pessoa fez algo que eu não gostei? Ou seja, eu vou ter que responder a esse sentimento que foi identificado. Então, identifiquei, agora eu vou começar a responder a esse sentimento. Se eu fizer tudo isso, eu estou fazendo, né, o percurso desse amor próprio. O terceiro verbo é o verbo cuidar. Por quê? Porque agora, né, que eu identifiquei, que eu respondi, eu vou ter que cuidar daquela situação. Então, se realmente teve alguém que me disse algo que me fez, né, ficar com raiva, eu vou ter que lidar com essa situação. Eu vou ter que esquecer, eu vou ter que fingir que não aconteceu, ou eu vou lá conversar com a pessoa, tentar esclarecer o porquê as coisas chegaram aonde elas chegaram. Ou seja, não vai dar para eu me esconder disso. Né? Por mais que eu tente esquecer, por mais que eu tente outras estratégias, essas coisas vão estar ali. Ou eu lido com ele, ou eu finjo que ele não aconteceu. Se o caso é o amor próprio, eu vou ter que lidar com ele, conversando com a pessoa, dizendo para a pessoa que ela não foi justa, ou que eu meti o pé pelas mãos, eu errei e ela tinha todo o direito de ficar brava comigo, mas aquilo me causou uma espécie de raiva também. Então eu vou ter que delinear, né, todo o contexto que foi criado para que aquela situação acontecesse. Então, esses três verbos, né, o respeito, a resposta e o cuidado, eles vão ter que estar alinhados para eu começar a entender que se eu quiser ter o amor próprio, esse tal de amor próprio, esse famigerado amor próprio, eu vou ter que respeitar esta sequência, digamos assim, cronológica dos eventos, principalmente dos eventos emocionais, para eu saber que eu estou no caminho certo, né? Porque senão eu vou estar aplicando qualquer outro verbo que não tem nada a ver com o tal do amor próprio. E finalmente, segundo o trabalho do Erich Fromm, esses três verbos eles estão embaixo de um outro guarda-chuva, né? Que é um quarto verbo que significa o seguinte: todos esses três eles só vão acontecer se tiver este primeiro, né? Aqui eu estou apresentando na quarta posição, mas é como se fosse o primeiro. E adivinhem qual que é esse primeiro, né? Eu tenho aqui os três e eu tenho esse guarda-chuva. Qual que é esse primeiro? Este primeiro é o verbo conhecer. Olha que interessante. No nosso caso aqui, é o autoconhecimento. Ou seja, para eu exercer isso, eu preciso conhecer o que está acontecendo comigo. Então, eu preciso respeitar o que eu estou sentindo, eu preciso responder ao que eu estou sentindo e eu preciso cuidar do que eu estou sentindo. Você não consegue fazer esse caminho se você não tiver esse autoconhecimento de que estas coisas estão acontecendo. De você poder, né, olhar para si e falar assim, peraí, eu sou um ser diferente dos outros e, portanto, eu preciso de um conhecimento para acessar a mim diferente do conhecimento que eu acesso os outros. Porque o que acontece na vida das pessoas é, ninguém busca o autoconhecimento e usa o mesmo conhecimento que acessa os outros para se autoacessar. E daí a coisa começa a ficar difícil. Então você percebe que neste caminho do amor próprio tem um componente fundamental que é a coisa do autoconhecimento. Eu até poderia cravar aqui a seguinte expressão: se você não tem autoconhecimento, você inviabiliza qualquer amor próprio que você possa tentar ter em relação a você mesmo. Compreendeu? A coisa que não é muito fácil, porque o autoconhecimento é que vai te dar toda a possibilidade de percorrer esse caminho. Bom, em relação a isso, a dica que eu tenho para te dar é o seguinte: o que você está esperando para se autoconhecer? Vá em busca desse autoconhecimento para poder exercer esse tal de amor próprio que é tão importante, principalmente nos dias atuais. Qual que é o risco que você corre se você não se autoconhecer? É você continuar da mesma forma com que você sempre foi. Mas isso a gente não quer que aconteça. Então, para isso não acontecer, autoconhecimento. E outra coisa, uma boa dica de autoconhecimento é você continuar vendo os meus vídeos, porque quem sabe isso te dá o empurrãozinho necessário para você fazer o trabalho realmente a fundo. Então, permanece aqui comigo, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te vejo no próximo vídeo, quem sabe com você com muito mais autoconhecimento e mais próximo do amor próprio.